Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento, essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que atua com poder, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente. Hoje nós iniciamos a leitura da segunda carta a Timóteo e eu quero compartilhar com você, capítulo 1, os versículos 8 ao 10. Está escrito assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aleluia! Olha que palavra poderosa essa, amados. Olha que verdade extraordinária. Nós recebemos uma salvação completa em Cristo Jesus. Deus exerceu esse poder vivificador, salvador. Ele nos chamou para uma santa vocação, para vivermos essa nova vida, não em virtude das nossas obras. Glória a Deus por isso. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso merecimento, não é graça de Deus. Olha o que nós lemos ali. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Deus estabeleceu desde os tempos eternos que a salvação do ser humano seria por meio de Cristo Jesus. Desde antes da criação do mundo, o Senhor, que é onisciente, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas. Ele sabia que o homem cairia, que o homem tomaria uma decisão errada, e ele já tinha estabelecido a salvação completa por meio de Cristo Jesus. Não por meio das obras dos seres humanos, mas por meio da graça de Deus, do favor de Deus, a dádiva de Deus para nós. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Vocês vão comer e vão morrer, e foi o que aconteceu. Essa morte, a separação da vida do homem com a vida de Deus, o Senhor trouxe em Cristo Jesus. Ele mesmo, em Cristo Jesus, tornou o que? Inoperante a morte. A morte não tem mais poder sobre aquele que crê em Cristo Jesus. Mas olha que verdade extraordinária é essa. É pela graça de Deus, não é pela nossa própria capacidade e mérito, mas é graça, é favor de Deus. E nós recebemos tudo isso pela fé. Ele se revelou por meio de Cristo Jesus, vindo como homem. A graça genuína de Deus, que é Cristo Jesus, foi revelada, encarnada, em carne e osso, como ser humano. Jesus viveu como ser humano, esvaziou-se da sua glória, tornou-se completamente dependente do Pai, vivendo por meio do Espírito, e por meio do Espírito ele realizou uma obra vivificadora, santificadora. Jesus é a própria graça de Deus encarnada. E nele nós recebemos essa salvação, e por meio dele, do que ele fez, ele tornou inoperante a morte, trazendo à luz a vida completa, genuína, que só existe em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. E ele trouxe a imortalidade por meio do Evangelho. Glórias a Deus! Como Jesus disse, ainda que estejamos mortos, nós viveremos, porque a morte não tem mais domínio sobre nós.
A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. O que morre é esse corpo aqui que é transitório, que é passageiro. Mas o nosso verdadeiro eu em Cristo Jesus foi vivificado pela obra santificadora realizada por Cristo Jesus em sua morte e sua ressurreição. O nosso verdadeiro eu espiritual, esse não morre nunca mais. O que morrerá é esse corpo aqui. Esse corpo aqui vai para o pó. Amados, eu não sei como você reage ao ouvir essas escrituras, mas eu fico maravilhada ao saber que em Cristo Jesus, por causa do que Ele fez, por causa dessa graça, desse favor maravilhoso em nosso favor, amados, eu recebi vida e agora eu sou imortal, a morte não tem mais domínio sobre mim. Por causa de Cristo, porque eu estou em Cristo, por causa do que Cristo fez. Amados, receba de todo o coração essa verdade e viva por meio dessa verdade. Permita que essa verdade adentre o mais profundo do seu coração, o mais profundo da sua mente. Em Cristo Jesus nós somos vivificados, recebemos vida e vida completa e vida abundante. A morte não tem mais domínio sobre nós. E se a morte não tem mais domínio sobre nós, tudo o que está relacionado à morte, às trevas, não tem mais domínio. O pecado não tem mais domínio, porque o pecado é consequência da morte. Amados, a morte não tem mais domínio sobre nós. Estamos vivos para sempre em Cristo Jesus. Vivos. E essa vida não é uma vida mediana, não. É uma vida completa. Uma vida abundante, uma vida plena, cheia de paz, cheia de alegria, da presença do Espírito em nós. Receba a plenitude dessa verdade e viva essa vida abundante que o Senhor conquistou. As circunstâncias ao redor não têm poder sobre as nossas vidas. Nós fomos vivificados e estamos em Cristo. A morte não tem mais domínio. As circunstâncias ao nosso redor não têm mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos em Cristo e estamos vivos. Completamente vivos. Quando eu falo vivos, é a vida de Cristo. É a vida abundante, poderosa que o Senhor conquistou para nós. Receba em nome de Jesus essa verdade. Alimente-se com a palavra de Deus e permita que essa vida gloriosa flua em você e através de você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra santificadora, vivificadora. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu favor. Obrigada porque não depende de nós, mas depende do Senhor. E o que o Senhor fez é completo, é perfeito. Obrigada, Senhor. Nós recebemos, nós abrimos o nosso coração, Pai, e recebemos a plenitude dessa verdade. Obrigada, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. O Senhor trouxe à luz a vida e estabeleceu para todo aquele que crê vida e vida completa. E nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos na obra que o Senhor realizou, Jesus, e recebemos a plenitude dessa vida. Ah, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude dessa verdade. E se alguém está ouvindo esse áudio hoje, esse devocional, e nunca rendeu-se ao Senhor Jesus, que ele seja convencido pelo teu Espírito Santo, saia debaixo do domínio da morte e entre debaixo do domínio da vida, da salvação, do governo de Cristo Jesus, porque só há vida em Cristo Jesus. Ah, Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor é, pela sua graça, pela sua palavra. Muito obrigada, Pai. Fortalece os meus irmãos, que eles sejam fortalecidos na graça do Senhor, com essa verdade maravilhosa, Pai. E eles vivam essa vida abundante que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.